Rogos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Que coisa, que responsabilidade de que Paulo ele trouxe estas exortações. Rogos é algo para a gente parar. É como alguém que está num carro. Existem as sinalizações, tanto para ir para a direita, como para a esquerda, ou como parar. Como a gente podemos seguir em frente ou não seguir em frente. Existem essas sinalizações, porque não é só simplesmente pegar um carro e sair desembestado. Mas a gente tem que ter aquela atenção. Quantos quilômetros? Quanto que a gente pode andar? Se podemos andar em 40, 50, 60, 80, 100. Mas a gente tem que observar até onde a gente podemos ir. Paulo, ele faz esta parábola, este momento. Rogos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Paulo não estava simplesmente querendo chamar a atenção da sociedade que ia para os cultos. Paulo não estava tentando chamar a atenção para que as pessoas olhassem para Paulo, mas que eles tivessem consciência do que estava fazendo, o que ele estava, quem pudesse entender. Não é simplesmente eu vou adorar a Deus, ou vou buscar uma palavra, mas como que a gente está indo? Qual é a nossa sensibilidade? Qual é o nosso objetivos? Por causa das nossas necessidades, porque as portas estão fechadas, porque alguém está doente, porque alguém precisa de algo, e eu vou buscar uma palavra. Mas Paulo, ele fala, rogos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Porque não se entra na casa do Senhor de todo jeito, de toda maneira. Não se pode fazer este equívoco, estas situações. Mas quantos crentes que entram na porta de uma congregação, não importa qual o ministério, mas se existe uma consciência, uma responsabilidade. Paulo, ele disse, rogo-os, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, para não ser fulminado, para não ser aniquilado. E a gente vê a responsabilidade quando Paulo vai mais adiante, que apresentei os vossos corpos. Que corpos? Paulo escreve na carta de 1 Coríntios que o Espírito de Deus habita em nós. Nós somos templos e morada do Espírito Santo de Deus. E se Deus habita dentro de nós, não é de todo jeito, nem de toda maneira. E se a gente vai à casa de nosso Pai para adorar, para prestarmos adoração a Deus, abrir as nossas bocas para louvar, aleluia, não é só simplesmente louvar para emocionar alguém, porque hoje a gente vê as qualificações que está sendo nesta época, são pessoas vão emocionar, pessoas vão trazer o seu auditório, para que as pessoas possam ver que ele é o pregador, que ela é o cantor, que ele é o cantor, que ela é pregador. Mas existe
as placas de sinalizações. Existe algo que nos chama a atenção. Apresenteis vossos corpos em sacrifício. Eu sei que nem todo mundo quer ouvir uma palavra dessa. Se fosse a chave, se fosse um carro, se fosse um avião, se fosse a prosperidade, muitas pessoas queriam estar ouvindo. Mas eu quero chamar a atenção os tempos que estamos viciando. Você não está servindo a algum Deus. Você não está servindo uma parede. Você não está servindo ao microfone. Você não está servindo alguém que é da internet. Quantas pessoas que se intertem com internet, com coisinhas que é colocado, e as pessoas riem, as pessoas olham, as pessoas se emocionam, tantas coisas. Mas aqui é sério. Aqui é algo que a gente tem que parar e refletir e dizer: Senhor, como é que eu estou para entrar na tua casa? Como é que tu está habitando dentro de mim? Como é que o teu Espírito está dentro de mim? Como é que eu posso entrar na tua casa? Mas Paulo, ele fala que apresentei vossos corpos em sacrifício, vivo, não é morto, morto pelo pecado, morto pela prostituição, morto pela mentira, morto pelo engano. Quantos que estão apresentando seus corpos não mais vivos, mortos, em cadáver, estão andando como um zumbi para a casa do Senhor? Não há uma expectativa, mas Paulo ele chama a atenção disso, para dizer: apresentai em sacrifício vivo. Não é zumbi, não é corpos mortos pelo pecado, pelas coisas destas vidas. Isso é sério. Isso é algo muito importante para a gente tirar a lição disso, para a gente parar. A gente só lê a Bíblia, a gente não examina as Sagradas Escrituras. Mas Paulo, ele disse: rogo os irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei vossos corpos em sacrifício e vivo. Mas quantos que entram pela porta? Será que eu faço uma retrospectiva da minha vida? Será que eu estou vivo ou estou morto? Porque a gente vê mais adiante: santo, vivo e santo. Se é vivo, tem que ser santo. Tem que saber como está a minha vida. Deus não é um Deus de papel. Deus não é um Deus criado pelas mãos dos homens. Mas ele chama atenção para a gente. Paulo, com tremor e tremor, para falar uma palavra como essa, não é fácil. Não é simplesmente abrir a boca e dizer: rogo os irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis vossos corpos em sacrifício vivo e santo. Porque não seria fácil para Paulo falar a respeito sobre isso. Não é fácil para alguém falar a respeito sobre esta circunstância. Porque muitos vai dizer: como é que está a tua vida, meu irmão? Como é que está o Senhor que está falando a palavra de Deus? Porque ela vai bater em mim. Ela vai bater em você. Ela vai mostrar, ela vai revelar
tanto eu como você. Ela não vai só revelar a sua vida, me achando que eu estou muito bem enquadrado com a Sagrada Escritura. Quantos que muitas vezes acham que ensinar é isso? É só bater, é só trazer. Mas ela é espada de dois gumes. Ela vai e ela vem. Ela revela quem é você e revela quem sou eu. Ela não é só uma palavra escrita para nós trazer para alguém, para que alguém tenha temor, para que alguém... Mas e eu? Como é que estou diante da palavra de Deus? Falar é fácil, mas fazer esta perspectiva vivo e santo e agradável a Deus. Porque quando nossos corpos estão vivos, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, um culto de razão, o que eu vou fazer na casa do Senhor? Não é simplesmente para eu mostrar minhas roupas novas, meu paletó, para mostrar que eu sou pregador, que eu sou cantor, que eu tenho a minha posição, que eu sou alguém, ou que eu estou visitando uma igreja. Mas Paulo, ele fala forte, usado pelo Espírito Santo de Deus, tanto para aquela época, mas também como os dias de hoje. Essa palavra, apesar de ser escrita 2000 anos atrás, mas ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que espada de dois gumes. Ela ensina os pensamentos de cada um de nós, seja bom, seja ruim. Ela revela o que está oculto. Ela mostra como é que nós estamos diante da sua palavra. Não adianta eu aparecer com a característica, como nós falamos sobre aquelas 10 virgens. Parece com crente, mas não é crente. Tem paletó, tem saia, é só aparece. Mas Paulo, ele traz aqui para nossas vidas rogos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Ainda vai além. Não é simplesmente eu vou à igreja, hoje eu vou arrasar. Preparei aqui um assunto, Deus me revelou um assunto, vou dar hoje à igreja. Vou cantar hoje que a igreja vai se encher do poder de Deus. Mas deixa que se emocionar. Porque não somos nós que abrimos nossas bocas, cantamos, pregoamos, e é por causa de mim que alguém vai ser batizado pelo Espírito Santo de Deus. É por causa de mim que alguém vai se encher da graça de Deus. Deus vai renovar alguém. Não sou eu que renova ninguém, não sou eu que batiza ninguém, não sou eu que entra nos corações de ninguém, mas é a palavra, ela é a vida, ela é a espada de dois gumes.
ela vai até as juntas e medulas. Nenhum cientista, nenhum homem mais estudado pode entender o que é isso. Juntas e medulas. O homem, ele estuda o corpo humano, estuda a mente, estuda os organismos, estuda alguma complexidade dentro do nosso corpo, mas quando se fala juntas e medulas, aleluia, isso é para quem é crente, isso é para quem serve a Deus, isso não é para a ciência. A única medula que ele pode ir é o que está no nosso corpus. Mas Paulo, ele traz para nós algo para que a gente pudesse parar e ver para que eu existo. O que é que eu estou fazendo aqui? Qual é o propósito de Deus na minha vida? A quem estou servindo? Não é simplesmente eu sou evangélico de tal dominações. Você pode ser de tal dominações. Pode ser o evangélico de tantos anos. Mas você tem que parar aqui para meditar e dizer: rogo os irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis vossos corpos em sacrifício vivo, agradável a Deus. É para parar, é para refletir. Será que eu estou vivo? Um vivo morto? Será que eu estou vivo ou estou morto? Quantos que entram na casa do Senhor, mas estão mortos espiritualmente? Vão muitas vezes para a Santa Ceia, vão cear em memória de Cristo. Mas Paulo, quando ele escreve a carta de Coríntios, no capítulo 11, versículo 23 em diante: examine-se o homem a si mesmo, antes que beba e coma, para que não seja condenado pela sua própria condenação. Mas eu vou tomar ceia, mas se eu revelar o que está acontecendo na minha vida, o que é que as pessoas vão dizer? Isso não importa o que as pessoas vão dizer. Você tem seu pastor, você tem seu presbítero, vá na congregação, fale para ele, diga a ele como está a sua vida, mas não se sinta fragilizado por causa da sociedade cristã. O que as pessoas vão dizer: ah, fulano vai pedir perdão, vai ser disciplinado. É melhor ser disciplinado do que entrar na porta, você sabe. É melhor entrar na porta do céu. É melhor a gente fazer uma retrospectiva, meditar, para que não vamos à ceia apenas por causa daquele símbolo, o vinho, o pão. Acha que aquilo não é nada. Mas se você ver no livro de Mateus, quando o próprio Jesus, capítulo 26, é um livro recente que foi representado por Cristo, quando ele está ali naquela Páscoa, e reunir os discípulos, os 12 discípulos, há aquela revelação de quem vai trair, e a gente vê que Jesus, ele toma aquele pão, aquele vinho, e traz a simbologia de seu corpo e do seu sangue. Isso é sério. Isso é algo para a gente parar, meditar. Não tenha vergonha de relatar a sua vida
para a sua direção. Vá, diga. É melhor uma consciência limpa de que, porque alguém vai ver, por muitas vezes você é uma pessoa conceituado, aquela pessoa que todo mundo lhe admira, aquela pessoa que as pessoas, eu quero ser como fulano, mas o oculto, Deus é quem sabe. Ser cristão não é apenas um papel de um ator. Servir a Deus não é simplesmente termos conhecimento, pregar bem, cantar bem, estarmos todos os dias na igreja, os nossos líderes podem ver a gente lá. Não. Rogo os irmãos, pela compaixão de Deus, meu irmão, que apresentei vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aí depois que, quando a gente passar por isso, é como a gente vai fazer um raio-x. A gente observa que quando a gente vai fazer um raio-x, a gente vê se tem alguma coisa deslocada, se há algum problema. Muitas vezes no pulmão aparece uma mancha escura através do raio-x. Assim é o raio-x de Deus. Quando a gente passar pelo raio-x de Deus, a gente vê se a gente está vivo, se a gente está santo, se a gente está agradável. Aí depois Deus diz assim, que é o vosso culto racional. Aí Deus vai nos derramar as bênçãos. Deus vai nos encher do seu poder. Deus vai trabalhar nas nossas vidas. Deus vai nos abençoar grandiosamente. Deus vai fazer coisas grandes, curas espiritual, cura muitas vezes diante de uma enfermidade que não há cura, mas Deus curará se a gente passar pelos raios-x de Deus. Mas se não passar pelo raio-x de Deus e formos identificados alguma coisa, é melhor a gente tomar um remédio. Como nós falamos aqui, não vá tomar Santa Ceia para que alguém veja que você está tudo bem. Não vá tomar Santa Ceia porque as pessoas vão ver que está tudo certo na tua vida. Não, tome Santa Ceia com a vossa consciência limpa, que o Espírito Santo de Deus possa ser derramado nas nossas vidas, que o Espírito Santo de Deus possa ser representado nas nossas vidas. Mas Paulo, que pena que a hora é muito suscita, mas a gente vai trazer novamente esse contexto para falar para os irmãos. Para mais adiante no capítulo 2, estamos ainda no capítulo 1, a gente vai falar que não vos conformei com este mundo, mas a gente está trazendo esta reflexão, esse ponto importante para que a gente podemos viver bem com Cristo. Não é viver bem com o pastor, não é viver bem muitas vezes com o presbítero, com o diácono, com o auxiliar, com o dirigente de situação, com o dirigente de escola dominical, não. Mas viver bem com Deus, com o Espírito Santo de Deus. Se a gente viver bem com Deus, com o Espírito Santo de Deus, a gente vai poder viver bem com nossos líderes, com os nossos pastores, porque não adianta agradar a fulano, agradar a Beltrano e a nossa vida indo de água abaixo. Não adianta isso. Mas vamos fazer uma retrospectiva, vamos melhorar, vamos ver como é que
A gente estamos entrando na casa do Senhor. Vamos ver como é que a gente está diante da palavra de Deus. Não vá pensar que carregar uma Bíblia, não vá pensar que você está nos cultos, não vá pensar que você tem alguma posição, não vá pensar que você tem conhecimento, não vá pensar que você cantar bem. Não. Vamos passar pelo raio-x de Deus e ver como é que estão as situações. Em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A gente vai voltar de novo para falar, não hoje, mas em outra oportunidade a gente vai estar falando novamente sobre esse contexto. É muito, muito forte, como diz os irmãos. Isso é algo para a gente parar e meditar. Eu sei que muitas pessoas não gostam disso, querem viver a sua vida só de presente, de vitória, de bênçãos. Mas se a gente quer ter bênção, medite aqui no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1 em diante, para você ver, para você agradar a Deus, que as bênçãos de Deus possam ser derramadas na sua vida. Não é chegar na casa de um profeta, na casa de alguém, procurar alguém na internet que está profetizando, que está, receba ali, receba acolá, Deus está me revelando, Deus está me mostrando. Quantas pessoas sendo embaraçadas, enganadas e lubriadas com essas coisas. Mas a palavra de Deus, o que está escrito aqui, eles não querem ouvir, não querem receber. Mas quando alguém chega, Deus está me revelando agora, essa pessoa aqui, Deus tem algo aqui nessa pessoa, vai levantar, Deus está tomando providência com alguém. Mas quando a gente vai falar o que é a palavra de Deus, é porque a gente está vivendo numa geração conturbada, numa geração que estão surgindo os pregadores, desvirtuando, trazendo uma renovação da palavra de Deus. Olhe para o teu irmão, diga ele aí o que ele vai fazer na tua vida. Deus vai pegar o teu inimigo, Deus vai fazer. Mas o que está aqui dentro da Sagrada Escritura é difícil. É mais uma salada de fruta, é mais o profeta que vai pregar, é alguém que vai trazer as bênçãos. E a gente vê o canal de muitas pessoas como esses, muitas pessoas que têm levado as pessoas a este delírio espiritual, eu acho, né? Mas a palavra de Deus, quando a gente possamos observar, ninguém quer meditar o que está aqui escrito. Mas procura o versículo, Salmo 23, o Senhor meu pastor, Salmos 46, só aqueles versículos que se põem nas nossas vidas como bênçãos espiritual. Mas aqui também é bênção, a palavra de Deus é bênção. Mas vamos fazermos a oração, vamos apresentar, a gente vai voltar novamente, não hoje, para a gente refletir novamente sobre este texto. Quem quiser esteja orando, apresentando, a gente vai orar a Deus, para Deus revelar muito mais o que está escrito aqui nesse contexto bíblico. Porque se a gente quer entrar pela porta do céu, tem que estar enquadrado aqui. A gente tem que passar pelo raio-x de Deus. Cuidado com você vai tomar Santa Ceia. Veja, faça uma respectiva. Não coma e não beba para a sua própria condenação, mas faça uma respectiva. Não tenha vergonha de dizer, para falar com seu pastor, falar com seu presbítero, diga a ele a sua situação, como você está, como você precisa melhorar a tua vida para ir para o céu. É melhor a gente entrar no céu cego, perder os olhos, perder as mãos,
perder os pés, de que ficar com o corpo inteiro. É melhor a gente entrar desta maneira. Que adianta? Aparentemente, eu posso ser um obreiro e estou precisando de uma perspectiva, ainda que eu perda a minha posição, mas que não perda o céu. Não adianta eu ter posição, porque no céu não vai entrar posição. Não vai entrar alguém que tenha posição. Procure na Sagrada Escritura onde foi que entrou alguém com posição. Diga aí de Gênesis e Apocalipse. Mas a complexidade deste povo, a situação deste povo está ficando pior, está ficando complexa. Parece que virou algo, uma febre, uma pandemia, uma situação como essa. Mas se a gente puder refletir e ver, rogo os irmãos pela compaixão de Deus, que apresenteis vossos corpos santos, aleluia, em sacrifício vivo, agradável a Deus. Mas procure por aí na Bíblia Sagrada. Depois você me deu o versículo, se você achar que tem esse versículo que Daniel entrou com a posição, que a Bíblia mostra que fulano de tal entrou com a posição. Isso é apenas, como os irmãos sabem, são normas, são o que está escrito na Sagrada Escritura, né? Estevão, mas ele entrou crente, era um diácono da igreja, mas cheio do Espírito Santo de Deus. Paulo, um pastor, mas nós observamos, mas não entrou como pastor, mas entrou como servo, cheio do Espírito Santo de Deus. E a gente vê muitos que foram martirizados, muitos que passaram pelas espadas, muitos que passaram pelas situações desta vida, mas não entraram como a dirigente de oração, não entraram como dirigente de congregação, mas entraram como mulheres, homens de Deus, que foram fiel, cheios do Espírito Santo de Deus. Até o próprio Salmos fala isso, Salmos, versículo 101, versículo 6, os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Os fiéis. Deus não está procurando infiel. É como Jó disse a Deus: pesas em mim balanças fiéis, e veja se há alguma coisa em mim. A gente vai ser pesado. Se está faltando meio quilo, aí vai dizer assim: olha, passa não, viu? Essa balança está faltando a graminha aí, viu? Mas tem que estar certa, em equilíbrio. Tem que estar equilibrada. A gente sabe que a gente falha, a gente peca, a gente erra. A gente não somos perfeitos. Se a gente fosse perfeito, a gente não estaria aqui, ninguém estaria aqui. A gente já estaria lá dizendo: glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, santo, maravilhoso, aleluia. Mas enquanto isso a gente vai lutando, a gente vai persistindo, caindo, passando por estreito, passando por momentos difíceis, por calúnia, por perseguições. Alguém monta um cenário sobre nossas vidas, aí diz: fulano de tal não presta, ele é assim, é assado e cozinhado. Mas muitas vezes, por que? Vamos ver isso. Por que aconteceu na vida de Mardoqueu? Mas muitas vezes só querem ver o lado de outra moeda, mas não querem ver o cenário que estava preparado. Mas os olhos do Senhor vê tudo, contempla tudo, e Ele sabe de tudo. Mas vamos orarmos a Deus. Pai, queremos Te agradecer, queremos Te louvarmos por este dia que nos concedesse, este livramento que nos trouxesse de volta, levasse e nos trouxesse. Estamos aqui, Senhor, fazendo a Tua obra, o Teu querer, o Teu desígnio, Senhor. Quero Te agradecer pela minha incapacidade, Senhor, porque eu não sei de nada, não tenho nada. Tudo que eu sou
é porque nos concedesse essa oportunidade para falar de tua palavra, Senhor. Ajuda os teus filhos, as tuas filhas que precisam, Senhor, entender, compreender o que é sermos cristãos. Aqueles irmãos que foram jogados na cova do leão, mas tinham propósito, Senhor. Eles tinham a sua confiança, a sua esperança, porque eles não foram jogados simplesmente na cova do leão para morrer, simplesmente para ser alguém que fosse numa história de um livro, mas aqueles irmãos que foram jogados, queimados, mas estavam glorificando e exaltando, apesar da morte, apesar do sofrimento, apesar das situações que eles vivenciaram naquela época. Mas tu sabe que havia esperança no seu coração de se encontrar contigo, porque eles criam no arrebatamento. Eles estão esperando este dia. Estamos nessa geração, Senhor, essa geração complexa, essa geração conturbada, essa geração que ainda não entendeu o que é servir a Ti, o que está dentro do Teu projeto, do Teu querer, mas estamos vivenciando, Senhor, uma dificuldade, uma deficiência muito grande. Tu sabes, Pai, Tu conheces tudo isso que está acontecendo, essas situações, essas complexidades. Nós Te pedimos, como o profeta Abacuque, aviva, Senhor, a Tua obra, aviva cada um de nós, para que possamos estarmos diante da Tua palavra, possamos ser um exemplo desta geração, se há permissão de outra geração, porque não sabemos que esta é a última geração. A gente não sabe o dia, nem a hora, nem o momento que o Senhor poderá vir. E como nós estamos diante de Tua palavra? Como é que a gente está, Senhor, diante de Tua santidade? Que possamos fazer uma receptiva, Senhor. Que possamos meditarmos, que possamos observar como é que está o meu coração, como é que está meu pensamento, como é que está a minha ação, como está meu andar, meu pensar, meu falar, meu agir, para que eu não possa ser repreendido, para que eu não possa estar em falta diante da Tua balança. A Tua balança é fiel, a Tua balança é justa. Tu és um Deus justo, Senhor. Ajuda-nos a estarmos preparados para vivenciarmos este dia que estamos ansiosos, os dias que aqueles irmãos que passaram, que deixaram os seus mártires, que deixaram história, que deixaram, aleluia, coisas maravilhosas, que passaram diante de Ti, Pai, viram os milagres, coisas grandiosíssimas acontecendo. Ah, Jesus, quando Pedro passava, aqueles pessoal que estava ali, era curado, era recebido os milagres. Quando Paulo pregava a Tua palavra, coisas maravilhosas aconteciam. Quando Tu também, Senhor, começava a ensinar o sermão do monte, ou o sermão da montanha, aquela sociedade que estava ali, desenganada, perdida, desprezada, em uma situação caótica, mas aquelas pessoas tiveram a oportunidade de poder escutar a Tua voz, de saber que o Senhor parou para eles, que o Senhor recebeu a cada um, que restaurou tanto a sua vida física como também a sua vida espiritual. Que coisa maravilhosa, Senhor, que coisas grandiosas daquela geração que foram impactada por estes milagres. Mas quando Tu fosse mortos e ressuscitasse, quando um dos Teus discípulos, chamado Tomé, que incrédulo, que teve essa coisa maravilhosa de ver o Senhor, de comer com o Senhor, de poder estar ali vendo os milagres acontecer, mas Tomé disse: eu só creio se eu tocar nas feridas. Oh Deus,
Mas tu disseste a Tomé: bem-aventurados que não me vê, mas aqueles que ouvem vão crer. Quantos que não te viram, quantos que não tiveram esta oportunidade de ver, mas ouviram a tua palavra de geração a geração, de tempo fora de tempo, mas a tua palavra foram pregoadas por homens que deu a sua própria vida, que passaram pelos mártires, que passaram pelos sofrimentos, que passaram pelas perseguições, que foram apedrejados, que passaram por situações difíceis desta vida. E até hoje, Senhor, estamos passando por situações difíceis, perseguições, complexidade e frieza espiritual, momentos difíceis que muitas pessoas estão perdendo as suas esperanças, muitos que têm decaídos, parado na caminhada, muitos que estão na tua casa, mas tu sabe como é que estão, mas que precisa, Senhor, de ser alavancado pela tua palavra, que precisa neste momento ser impactado, ser restaurado, ser examinado pela tua palavra. Mas ajude o teu servo, a tua serva, que estão cantando, estão pregando, estão fazendo a tua obra, mas tu sabes, tu vê, tu contempla, tu sabe tudo o que está acontecendo. Trabalha no coração, arrancando, esvaziando o que não presta, o que não agrada aos teus olhos, mas enchendo do teu Espírito Santo de Deus, da tua graça. Trabalha nesta geração complexa, nessa geração que precisa entender, compreender que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. A única esperança que nós temos é saber que está chegando a última hora, os últimos momentos. Pode ser agora. Podemos ouvir a trombeta soar, a gente poder ver os céus abertos e ver o teu trono, como o profeta Isaías viu, os querubins, o serafim que estava ali diante do teu trono. Coisa grandiosa. Ajuda-nos, ajuda este momento que nós precisamos da teu socorro, Senhor. Não é para ganhar um carro novo, não é para sermos restaurados nossos bens, para receber vitória, as portas abrir, para a gente poder trabalhar. Mas a nossa necessidade maior espiritual é ser restaurado. Estamos na UTI, na CTI, Deus. Usas a tua medicina nas nossas vidas, no nosso viver. Precisamos disso. A gente não pode negar, a gente não pode esconder, a gente não pode se disfarçar de crente, porque a gente não é um agente federal, mas a gente são os teus servos, as tuas servas que estão neste momento passando por estas situações. Dai, Senhor, a restauração de nossas vidas espiritual. A gente não vai pedir cura, a gente não vai pedir algo para o Senhor fazer, mas estamos aqui apresentando através desta palavra que o Senhor nos concedeu o que nós precisamos verdadeiramente. Não podemos se enganar, a gente não pode se achar que está tudo bem, mas a gente tem que vermos a realidade que estão nos viciando, Pai. A gente não pode esconder a verdade, o que está se havendo nesta geração, neste tempo,
nesta hora, neste momento. Mas trabalha, Pai. Te pedimos socorro. Socorro, Pai. Socorro, Pai. Socorre, Pai. Assim como aquele cego que estava à beira do caminho, gritou bem alto para que as pessoas pudessem ouvir, mas muitos não entenderam o porquê daquele clamor. Mas só tu sabia, só ele entendia o que estava se passando. Quantos crentes conformados com a vida que está vivenciando? Quantas pessoas estão vivenciando apenas de uma aparência, de um Deus, Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ajuda-nos por tua compaixão de Deus, por tua misericórdia. Queremos te agradecer, Pai. Dás uma oportunidade novamente para trazer esta reflexão que impacte, Senhor, pessoas que vão ouvi-la, pessoas que precisam ouvir, entender a realidade. Não é simplesmente apresentar-nos na igreja, sermos alguém como um obreiro da tua casa, temos uma posição para que as pessoas possam ver a fulano de tal, ciclano de tal, petrano de tal. O que adianta isso, Senhor? O que adianta isso, se o que está na tua palavra não é verdade em nós? A gente não estamos viciando, estamos enganando, estamos apenas ilubriando as pessoas. Mas revela a tuas misericórdias sobre esta geração, sobre este tempo que estamos vivenciando, Pai. Eu te agradeço por tudo. Amém. Amém. Que Deus continue abençoando. Queremos agradecer aos queridos amados irmãos, às queridas irmãs e os queridos irmãos. Medite. Se for possível, a gente vai estar colocando através do nosso canal esta mensagem para meditarmos, refrear. Não é só simplesmente eu trazer, eu falar, mas isso é uma realidade que estamos vivenciando. Não podemos negar, não podemos achar que está tudo bem, mas não está bem. Como nós falamos, vá fazer uma respectiva, não tome a ceia de todo jeito, de toda maneira, mas pare para você tomar a ceia, para não ser condenado pelo que está acontecendo. Mas que Deus abençoe. Es lo que tengo, a cambio de su amor yo fallaría. Su amor no se compara. Ore por este momento de reflexão. Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Se você ama a Deus, você tem um propósito com Deus, sejamos instrumento. Deixa Deus te usar. Deixa Deus operar nas nossas vidas. Alguém precisa de uma palavra. Compartilhe. Ajude alguém que está nesta UTI, está nessas situações. Existem milhares e milhares de cristãos, mas nem todos estão bem com Deus. Mas alguém precisa de entrar na UTI, na CTI, para ser restaurado espiritualmente. Não é materialmente, mas é espiritualmente. Lembre disso. Seja um instrumento na mão de Deus. Deus abençoe a sua vida, a sua família, ao seu ministério. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Su amor siga